Vamos falar de um assunto super sério para qualquer negócio. Qual é o valor real de uma empresa? E, mais importante, como é que se protege esse valor? Vamos mergulhar nisso agora. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A questão central que todo mundo que tem uma empresa, que é sócio ou que investe, deveria ter na ponta da língua. Porque, olha, sem uma resposta que seja clara, que seja defensável, todo aquele patrimônio construído com tanto suor pode simplesmente estar vulnerável. E o risco começa exatamente aqui, nesse cabo de guerra. É um conflito que nem sempre é falado, mas que está lá, em toda a negociação. De um lado, quem compra querendo pagar o mínimo, do outro, quem vende querendo receber o máximo. Pensa bem, seja para vender empresa, para um sócio novo entrar, esses interesses opostos transformam qualquer negociação num verdadeiro campo minado. E aí, tentar atravessar esse campo minado sem um mapa, sem dados concretos, é um perigo enorme. É aí que a gente entra no terreno do eu acho que vale tanto. O problema do valor subjetivo é esse. A opinião começa a valer mais que o fato. E as consequências disso podem ser, assim, devastadoras. E a pior consequência de todas é essa aqui: prejuízo financeiro que não tem volta. É dinheiro, é valor que foi construído por anos e que, de repente, some. Simplesmente desaparece por causa de uma avaliação feita no achismo, sem base nenhuma. E o ponto é exatamente este. Uma avaliação que se baseia em achismo é frágil demais. Ela pode ser contestada muito facilmente. Sabe, esse achismo pode ser tanto um otimismo fora da realidade, que infla o preço da empresa, quanto o contrário, que é ainda pior. Pode ser uma brecha para subvalorizar o negócio de propósito. Sem uma técnica, sem um método, o valor vira só um palpite. E convenhamos, palpite não segura negociação nenhuma. No fim das contas, não ter um perito na jogada acaba gerando esse trio de problemas aí. Primeiro, insegurança na hora de decidir. Segundo, uma fragilidade técnica que, olha, é um prato cheio para outra parte explorar. E terceiro, um risco jurídico gigantesco se a conversa azedar e virar briga na justiça. Mas calma, para esse problemão todo, existe uma solução bem sólida. A saída não é ser mais agressivo na mesa de negociação ou contar com a sorte. A resposta está na força de uma prova técnica. Vamos entender como isso funciona. Então, o que é essa tal de perícia em avaliação de empresas? É exatamente isso, um serviço técnico e de alta complexidade. O objetivo aqui não é encontrar um número que seja conveniente para alguém, não, é identificar o valor econômico real de forma imparcial, com uma base técnica muito forte. E o mais importante, que seja defensável em qualquer situação. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Avaliar uma empresa não é uma continha simples de matemática. É, na verdade, uma prova técnica. Não é sobre uma planilha qualquer. É sobre ter um instrumento sólido, que tem peso legal e que traz equilíbrio e segurança para a negociação. E o pulo do gato é ser proativo. Fazer essa avaliação antes de qualquer conflito aparecer funciona como um verdadeiro escudo. Isso não só deixa a posição mais forte numa negociação amigável, mas também já cria uma base de defesa super sólida caso a coisa toda precise ir para a justiça. Ok, mas na prática, quando é que esse tipo de serviço se torna, assim, absolutamente essencial? Vamos dar uma olhada agora em alguns cenários de alto impacto onde não dá para abrir mão de uma perícia. Mas antes de entrar nos cenários, é importante entender de onde vem a força dessa prova técnica. Não é mágica, é método. São usadas mitologias que são padrão no mundo todo, como o fluxo de caixa descontado, que basicamente projeta a capacidade da empresa de gerar dinheiro no futuro, ou a análise de múltiplos de mercado, que compara a empresa com outras parecidas. Ou seja, não é palpite, é ciência. São padrões que garantem um estudo sério. E é aqui que a coisa fica séria. A gente está falando de dissolução de sociedade, entrada ou saída de sócio, fusões, aquisições, até em divórcio com partilha de bens da empresa. Em todas essas situações, não ter um laudo técnico, um laudo pericial, é praticamente um convite para ter prejuízo e muita dor de cabeça jurídica. E com isso, a gente chega na mensagem principal de toda essa conversa. Proteger o valor de uma empresa não é algo que se faz depois que o problema aparece. É uma estratégia, é preciso antecipar o risco. O perito, nesse contexto, funciona como o ponto de equilíbrio. Ele entra para tirar a emoção e o achismo da jogada e colocar no lugar a racionalidade, os dados objetivos. E ele traz fundamentos que são aceitos e respeitados pela justiça. Isso muda tudo.
E fica claro por que isso não é um trabalho para qualquer um, né? Exige uma formação técnica muito sólida, uma capacidade de análise que vai além dos números, pegando a parte financeira, de mercado e, claro, total imparcialidade e profissionalismo. É uma combinação bem rara. Olha, se tem uma coisa para guardar de tudo isso que a gente conversou, é esta. A melhor defesa para um patrimônio não é esperar o problema chegar, é se preparar para ele. E essa preparação vem com uma avaliação técnica, robusta e feita com antecedência. E assim, a gente volta para aquela pergunta lá do começo, mas agora com outro olhar. Depois de tudo isso, fica a reflexão. O seu patrimônio está verdadeiramente protegido? Ou será que ele está vulnerável, apoiado numa estimativa frágil? A resposta para essa pergunta pode literalmente definir o futuro de um negócio.